O Supremo Tribunal Federal decidiu que a correção do dinheiro que está nas contas do FGTS deve repor as perdas com a inflação. A correção vale apenas para os próximos depósitos. O que já está no FGTS, então, não muda. Mas com a mudança, quem tem um saldo de R$ 1.000 na conta, por exemplo, vai ter um saldo anual de R$ 1.045. Pela fórmula anterior, o rendimento seria de R$ 1.033. Quem chega para fazer uma análise é o Mauro Rochlin, que é economista e também coordenador acadêmico da FGV. Seja muito bem-vindo, Mauro, aqui ao Conexão Record News. É sempre bom contar com a sua análise aqui. Era uma medida esperada, mas ainda ontem ainda tinha dúvidas sobre a referência, se seria a poupança ou não. Qual é a sua análise do que foi decidido? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, pessoal de casa. Então, o que se decidiu foi o reajuste pelo IPCA, pelo Indicador Oficial de Inflação. A ideia é preservar esses valores no longo prazo. A gente está falando de valores que vão ser eventualmente retirados pelo trabalhador, pelo assalariado, daqui a 10, 20, 30 anos. Portanto, preservar, reajustar pela inflação esse valor faz com que essa sistemática seja mais justa. Ou seja, atualmente, quem tem o dinheiro parado estava perdendo dinheiro, porque a inflação ia comendo parte, né? E que o reajuste não acompanhava o índice da inflação, é isso? É exatamente isso. Agora, detalhe, a sistemática até ontem era de se reajustar o valor pela TR, pela taxa referencial, que era uma taxa próxima a zero mais 3% ao ano. Então, a gente está falando de um reajuste de cerca de 3%, um pouquinho a mais do que isso. Quando a inflação estava muito acima disso, 4,6%, por exemplo, que foi o caso do ano passado, ou mais do que isso, a gente via o trabalhador perdendo valores, perdendo poupança. E agora a ideia é que, no mínimo, o reajuste seja corrigido pela inflação. Mauro, o governo ele usa o dinheiro lá do FGTS para algumas ações, em algumas áreas, né? A gente pode dizer que essa compensação pela inflação também vai ter um impacto para o governo? Vai ter um impacto na medida em que os saldos do fundo de garantia, pelo menos os novos depósitos, eles vão ser mais preservados com relação à alta de preços. Então, como o governo utiliza esse dinheiro para ações do tipo Minha Casa Minha Vida, financiamento imobiliário, financiamento de programas de saneamento, financiamento de programas de infraestrutura, isso vai fazer com que esses valores, ou seja, valores destinados a programas sociais, sejam preservados. É uma boa notícia. Claro que é uma boa notícia e também só para deixar claro também, a gente recebe algumas dúvidas e eu aproveito para tirar, para esclarecer com os nossos especialistas. Mauro, nada tem a ver com o empregador, não é verdade? Essa correção é para o dinheiro que já está lá no banco. Exatamente. O empregador não vai ser obrigado a depositar valores maiores com relação ao que já está depositado, obviamente. Isso diz respeito apenas ao sistema financeiro. Muito bom, né? Afinal de contas, é um dinheiro que vem em hora importante para o trabalhador, né? É um dinheiro que, quando o trabalhador é dispensado, é o que vai, muitas vezes, salvar ali por algum período. Então, ter a correção indicada, ou uma correção mais justa, vamos dizer assim, é o mínimo que a gente espera, né, Mauro? É verdade. Agora, é bom lembrar que a gente também está falando de prazos muito largos. A gente está falando de aposentadorias, de muita gente que vai sacar esse dinheiro só quando se aposentar, com 65, 70 anos de idade. Portanto, se a gente olhar esses pequenos valores de correção em 10, 20, 30 anos, a gente está falando de valores substantivos. Sim, com certeza. E vamos seguir acompanhando de olho. Mauro, ontem aqui no Conexão, a gente alertou sobre a alta do dólar. Inclusive, ele fechou a 5,40 e hoje opera, acabei de checar aqui, está em 5,36. A moeda norte-americana continua, claro, num nível muito alto. É o nível mais alto desde 4 de janeiro de 2023, quando fechou lá em 5,4523. Com o resultado, ele acumula altas de mais de 11%
no ano. E, professor, isso com certeza traz impactos para quem exporta e para quem importa, mas também para a gente, para o consumidor final, né? Sem dúvida nenhuma. É bom lembrar que o exportador, ele paga o seu produto lá fora em dólares e ele compra o dólar aqui no Brasil. Então, quando aqui no Brasil o valor do dólar está mais alto, o importador gasta mais para comprar dólares, paga mais, portanto, em reais por esses produtos e, no final das contas, acaba cobrando mais caro o cliente aqui no Brasil. Então, o importador, com isso, acaba onerando, tendo o seu produto onerado, consequentemente repassando isso para o consumidor. Aliás, não é só isso, Kelly. O exportador também aumenta o preço do seu produto no Brasil, porque o exportador recebe em dólares aqueles valores que ele exporta, né? Ele exporta um produto e o pagamento é feito em dólares e ele, claro, que tem que converter esse valor para real, porque o custo do exportador é em real. Então, como ele tem que converter o valor para real, ele, na hora de vender o produto aqui no Brasil, ele também vai cobrar mais caro. Portanto, quando a gente está vendo o dólar aumentar, a gente está falando de um grande risco de uma inflação mais alta acontecer. Pois é, inclusive essa baixa um pouco do dólar, professor, eu acho que aconteceu hoje, talvez, por uma fala do ministro Fernando Haddad, que ele disse o seguinte, que o governo pode sim rever a questão de alguns gastos. Eu falo isso porque ontem, quando o dólar disparou, um dos motivos foi atribuído, né, pelo mercado algumas falas do presidente Lula dizendo que tem que ter justiça social e tudo mais, que o presidente vive falando muito nessa linha, né? Então, hoje vem o ministro Haddad dizer, olha, a gente pode rever gastos sim. Talvez a moeda já tenha caído um pouquinho por esse fator. Qual é a sua avaliação? Olha, há uma grande preocupação, e não é de hoje, com relação à dívida do governo. Então, toda a questão, eu acho que do câmbio nesse momento, reside nisso. O mercado olha para o governo, olha para as contas do governo e entende que o equilíbrio fiscal é buscado através de receitas, de maiores receitas. O mercado está vendo o governo basear todo o seu esforço numa maior receita e não numa redução de despesas. Então, na hora que se ouve comentários do tipo, vou fazer reajuste olhando para a receita, significa dizer que imposto vai aumentar, significa dizer que incerteza vai aumentar. E maior a certeza acaba por aumentar o que a gente chama de aversão a risco. E a aversão a risco é combatida através de busca de porto seguro. O dólar é um porto seguro, a procura do dólar é um porto seguro. Daí a gente ter visto esse dólar mais caro ontem. Pois é. Aliás, desculpa, e também ter visto o dólar mais barato agora, hoje. Porque quando o Haddad vai à imprensa e diz que, opa, não é bem assim, peraí, a gente também está olhando para a despesa, o mercado se sente, vamos dizer assim, mais atendido no sentido de não esperar pela frente mais impostos, portanto, se reduz a aversão a risco e a gente viu, ou está vendo nesse momento, um dólar mais barato. Pois é, mas é impressionante, né? Como uma fala impacta diretamente no mercado. Agora, Mauro, o Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros do país em uma faixa de 5,25% a 5,5% ao ano. E a decisão foi unânime. Esse continua sendo o maior nível das taxas desde 2001. Olha só, um tempão. A medida já era esperada pelo mercado e veio após o comitê ter mantido o mesmo referencial na última reunião, em maio, chegando agora à 7ª reunião consecutiva de juros inalterados. Então, eu gostaria da sua avaliação também sobre como essa decisão lá dos Estados Unidos nos impacta aqui. Bom, em primeiro lugar, uma taxa de juros mais alta lá nos Estados Unidos faz com que a rentabilidade dos títulos americanos seja maior. Então, isso atrai capital para os Estados Unidos e, consequentemente, faz com que o valor do dólar aumente diante das demais moedas. Então, um pouco do que a gente está vendo com relação ao dólar no Brasil é efeito
dessa taxa de juros mais alta, ou pelo menos um nível mais alto, pelo menos até setembro, que é o que o mercado espera agora. Então, o fato do Banco Central se mostrar muito severo, muito rigoroso com relação à sua política de juros, faz com que o dólar aqui no Brasil acabe sendo pressionado. É isso também que a gente está assistindo, é uma outra pressão sobre o dólar. Pois é, o que pode acontecer no mercado americano, que já eles anunciam, né? Acho que o mercado, inclusive, acerta algumas projeções ainda neste ano, hein, Mauro? Olha, na verdade, há uma certa controvérsia em torno da política monetária, da política de juros norte-americana. Eu digo isso porque a taxa de inflação vem caindo fortemente nos Estados Unidos. Aliás, essa semana mais um índice foi divulgado, o de maio, e houve uma queda, inclusive no chamado núcleo da inflação, houve uma queda. E a partir dessa trajetória de queda que a gente vem assistindo, o mercado tinha previsto uma queda da taxa de juros. Não aconteceu. Que mostra que esse Banco Central, o atual Banco Central americano, é um Banco Central extremamente severo, extremamente rigoroso no que diz respeito à inflação. E daí, aqui, os analistas do Brasil entenderem que o dólar vai sim estar mais pressionado por uma taxa de juros americana mais alta. Olha, e eu acho importante a gente fazer essas análises, porque no mundo globalizado, o que acontece num lugar tem efeito acolá, né? Então, é importante a gente entender, realmente, até para a gente poder prever um pouco mais o rumo aqui do que acontece na nossa economia, não é, Mauro? É verdade. Inclusive, é importante a gente frisar o seguinte: a taxa de juros americana é o principal preço do mundo. É o preço que governa o preço dos demais ativos. Todos os ativos se posicionam a partir do nível em que está a taxa de juros americana. Daí toda essa importância, daí toda essa expectativa com relação a como vai se comportar a taxa de juros norte-americana. Mauro, sempre bom te ouvir, viu? Contar com a sua análise aqui no Conexão. Uma ótima tarde e até a próxima. Igualmente, um abraço a todos.